Boa noite, irmãos. Muito bem. Bom estar de volta. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 5. E nós vamos continuar o nosso estudo, esse livro fantástico. Depois do intervalo, tem alguns livros que eu também gostaria de indicar. Tem muita coisa boa aí atrás. Então, vale a pena dar uma olhada ali. Depois vou compartilhar alguns também. Esther, capítulo 5. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse dia, especialmente por esse tempo de louvor, em que nós declaramos ao Senhor aquilo que Tua palavra diz, que o Senhor está no controle sobre tudo para fazer a Tua vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e infinitamente mais do que nós imaginamos. Ajude-nos, Senhor, a crescer em fé. Ajude-nos na nossa incredulidade. Por tantas vezes que não vemos aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Eu peço a Tua misericórdia agora ao abrir a Tua palavra. Me dê palavras fiéis e claras para explanar e que o Senhor aplique isso aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Em 1861, os Estados Unidos estavam aprofundados numa sangrenta guerra civil entre os estados do norte, liderados pelo presidente Abraham Lincoln, que estavam tentando acabar com a escravidão, entre outras coisas, libertar os escravos, versus os estados do sul, cuja economia girava em torno da escravidão. E logo que os estados do sul, os estados confederados, decidiram sair dos estados já não mais unidos da América e estabelecer seu próprio país, os estados confederados dos Estados Unidos, e chamaram o seu exército, o Abraham Lincoln, então, apontou esse general George McClellan, como general-chefe do Exército do Norte. Ele era um homem organizado, o primeiro da sua turma, um dos primeiros da sua turma na academia do Exército, e era um cara que já tinha experiência internacional. Em apenas 4 meses, ele conseguiu aumentar um exército que era de 50 mil homens para ser de 168 mil soldados bem equipados e treinados. Só que, por mais que o general George McClellan era um excelente organizador, era péssimo na ação. Vez após vez, o presidente Lincoln chegou para ele e falou: vai lá, ataca, começa, vai atrás, vamos pegar de volta esses estados, marcha em frente ao exército do sul, antes que eles consigam se preparar. Vamos terminar logo essa guerra. Só que vez após vez o general dava desculpas de que não estava bem preparado. Na verdade, ele estava com muito medo, porque haviam chegado alguns relatórios de espiões falando que os exércitos do sul tinham 100 mil homens, centenas de canhões cercando os seus fortes. Não dá. Precisamos estar mais preparados, precisamos juntar mais homens. Ele queria chegar a 273 mil soldados, só para ter certeza. Ele mostrava planos e estratégias cada vez mais mirabolantes, mas nunca fazia nada. Dizem que o presidente Lincoln, chegou ao ponto de ser tão frustrado que desabafou com um dos seus assistentes: olha, se o general McClellan não quer usar o exército, então pelo menos empresta para mim por um tempo que eu vou usar. Vou dar um jeito. E na verdade, esse atraso, essa protelação, custou caro. Mais tarde foi descoberto que aqueles canhões que os espiões viam cercando os fortes, na verdade, eram troncos pintados de preto. E quando eles viam centenas de milhares de soldados, na verdade, eram simplesmente alguns poucos soldados dando voltas várias vezes para enganar os espiões do norte. Mas com esse tempo,
sim, conseguiram juntar um exército muito grande, e isso acabou atrasando a guerra durante muitos anos e custando centenas de milhares de vidas. Talvez quando o nosso rei e comandante Jesus olha para nós, e ele vê pessoas simples, como nós somos, porém salvos e tendo o Espírito Santo de Deus e os dons e habilidades que Ele deu pela sua graça e o seu poder e o potencial que nós temos para a obra que Ele tem para nós, e até com as boas intenções que nós temos de ministério, viagens missionárias, ofertas, evangelismo na empresa, só que muitas ideias, muitos sonhos para Deus, muitas intenções, mas inertes, protelando, dando desculpas e com medo de agir. Não, agora não dá, agora, olha, quando eu chegar nessa fase da minha vida, aí vai estar tranquilo. Não, quando eu vencer isso, quando eu aposentar, não, quando eu conseguir a promoção, não, quando eu passar na faculdade, não, quando eu sair da faculdade, aí sempre vai estar na hora de agir e viver para Deus. Por isso, mais uma vez, olhando para Esther, agora Esther capítulo 5, chegou a hora de Esther tomar a ação corajosa e arriscada. Mas, como temos visto, debaixo da poderosa mão invisível de Deus. Só para a gente relembrar a história até aqui, talvez você não tenha acompanhado as outras noites, nós estamos falando do Império Persa, 2.500 anos atrás, e vimos o capítulo 1, nas intrigas da corte. O rei Xerxes, ele depõe a sua rainha Vasti, que abre espaço então para Esther. E vimos o capítulo 1, pode passar. Apesar da arrogância dos homens, a mão invisível de Deus guia a história, isso por trás das cenas. Aí depois, o capítulo 2, um concurso de beleza, onde todos veem Esther com graça e favor, e ela então se torna rainha. A mão invisível de Deus exalta pessoas humildes para cumprirem o seu propósito. Só que no capítulo 3 surge o vilão, o inimigo, Amã, um homem arrogante, que convence o rei a emitir um decreto para exterminar todos os judeus, só porque Mardoqueu, tio de Esther, se recusa a se curvar diante dele. Mas vemos que a mão invisível de Deus continua agindo, embora o seu povo seja ameaçado pelos ímpios. E então, no capítulo 4, a reação a esse plano devastador é lamento entre todos os judeus, e especialmente Mardoqueu, que ele consegue convencer Esther de que o papel dela, ela está onde está para ser usada por Deus. Ela precisa falar com o rei para evitar o genocídio do povo de Deus. Só que sabendo que entrar na presença do rei sem ser chamado é arriscar sofrer a pena de morte. E aí nós vimos que a mão invisível de Deus se torna visível através da corajosa obediência do seu povo. Esther, então, em dependência do Senhor, pede para todos os judeus a jejuarem por ela durante 3 dias, mas agora chegou a hora de agir. Então nós vamos olhar aqui, e em primeiro lugar, ver a prática. A mão invisível de Deus nos ensina a agir com coragem. Leia comigo os versículos 1 a 3 do capítulo 5 de Esther. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado.
Tenta imaginar a cena. Ela, talvez com passos firmes, mas coração trêmulo, ela entra na parte interna do palácio, onde era proibido qualquer pessoa chegar perto sem ser chamado pelo rei. E ela se coloca ali na entrada, de frente, onde o rei que está lá dentro, sentado no trono, vai conseguir enxergá-la. E talvez o rei estivesse ocupado com os negócios do dia, tratando de algum assunto importante, quando de repente levanta os olhos, e a surpresa que lá está Ester com suas trajes reais, linda, vestida como rainha. Ele se levanta e os olhos fixos nela. Todos os servos, guardas, aqueles estavam conversando com o rei, conselheiros, nobres, atendentes, param e seguem o olhar do rei e olham lá para a porta. E todo mundo segura o fôlego. Todo mundo sabe o que significa ela entrar, desafiando a autoridade do rei. Ester engole seco. Mas ainda mantém a cabeça erguida e dá alguns passos em direção ao rei. Ainda não dá para saber pela expressão dele se ele está bravo ou feliz de vê-la. Silêncio na sala do trono. Todos seguram o fôlego. E dá para perceber no rosto de cada um como ela ousa vir aqui. Ele não a chamou. Ela vai ser morta. O que o rei vai fazer? Vai ser que nem Vasti, outra rainha insubmissa. Os guardas que cercam o rei já estão com suas mãos nos machados, já levantando e andando em direção a Ester. Esperando com um olhar nela e o outro no rei, porque ele não precisa falar para matá-la. Só dela entrar já era para matar. Só se ele esticasse o cetro é que eles então voltariam para trás. E ao se aproximarem, podemos imaginar, os segundos parecem horas, todo mundo olhando para o cetro do rei. Mas algo começa a mudar na fisionomia severa do rei. Ele derrete, sorri e lentamente estende o cetro dourado. Todo mundo volta a respirar, especialmente Ester. Embora por fora conseguiu se manter serena, por dentro tremendo, a tensão começa a diminuir. Mas os olhos do rei denotam preocupação. Ele sabe que só por algo muito errado para fazer com que ela arriscasse a própria vida para entrar ali. Ester se aproxima e toca na ponta do cetro. E o rei pergunta: o que foi, Ester? Qual o problema? Pode me falar e eu darei para você o que você pedir. Deus amoleceu o coração do rei. Como Provérbios nos diz, o coração do rei é como um rio nas mãos do Senhor e ele dirige para onde ele quer. Qual que é o pedido? Para nós que estamos lendo, se fosse a primeira vez, a gente já fala logo, Ester. Já fala para salvar o seu povo, salvar o seu tio. É agora a sua vez. Talvez não vai ter outra chance. Mas Ester tem pensado sobre isso. Ester é sábia. E ela tem aprendido qual a melhor forma. E ali não é o melhor momento. Ali expor o plano que o próprio rei assinou, por assim dizer, com seu anel selar e com a sua autoridade exterminar, expor o rei, a besteira que ele fez sem nem saber o que ele estava fazendo, que o rei mandou exterminar a própria rainha e todo o seu povo sem saber, não seria a melhor coisa. Ela precisava tratar o assunto de maneira particular. Então, ela falou que queria convidá-lo para o jantar. Eu acho que ninguém ali estava pensando que, não, ela veio aqui porque ela estava com saudade do rei. Todo mundo sabia que tinha mais coisa acontecendo. Mas ela não iria tratar isso publicamente. Seja como for, nós leitores que estamos apressados e queremos ver logo o que vai acontecer, ainda mais nós queremos ver que ela responda logo a pergunta quando o rei repete a pergunta no banquete aquela noite. Olha os versículos 4 a 6. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, venha com Amã,
a um banquete que lhe preparei. Disse o rei, traga a Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida? Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. O rei sabe que tem algo mais. E mais uma vez nós ficamos na ponta do banco. Agora ela tem que falar, é a chance. Mas de novo, Ester julga que não é o melhor momento. Ela deixa para o dia seguinte. Eu não creio que ela está simplesmente prorrogando por medo, ou que ela estava tentando adiando, não sabendo falar. Me parece que ela estava sendo muito estratégica. Talvez até criando um suspense para o rei, mostrando a seriedade, a importância daquilo que ela ia pedir. Não sei. Pode ser. Se ela chegasse logo e falar, não, é isso. De um assunto tão importante, sem preparar. E nós temos visto em todo o livro como esse rei é alguém que praticamente é manipulado por todo mundo que está ao seu redor. Né? Então, Ester tem que tomar muito cuidado. Ela precisa se preparar muito bem. Mas olha o que ela fala, mais uma vez, versículos 7 e 8. E Ester respondeu, este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração, de novo a palavra significa favor, se eu encontrei misericórdia, favor aos teus olhos, se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. E então responderei à pergunta do rei. Nós não sabemos todos os motivos por que Ester aguarda. Mas como nós vamos ver nos próximos capítulos, esse tempo a mais foi de Deus. Mas qual o ponto aqui? O ponto principal é que Ester agiu com coragem. E Deus concedeu graça para ela aos olhos do rei. Deus estava agindo através dela para salvar o seu povo. De novo, nós temos visto, Deus levanta a pessoa certa, Ester aqui, na hora certa, para ajudar no momento de maior ameaça ao povo de Deus, para comparecer à presença do rei, para salvá-los da destruição. Queridos, é muito interessante quando a gente olha ao longo da Bíblia, como esse tema se repete muitas vezes. Na hora certa, Deus levanta a pessoa certa para salvar o seu povo. Lembra de José? Escravo, preso no Egito e do cárcere, Deus leva ele para o trono, segundo lugar no Egito, e salvar não só o povo todo, mas a sua família. Moisés, exilado no deserto, Deus o chama na hora certa para ser seu representante, voltar e salvá-los da escravidão. Nós vemos no livro de Juízes, vez após vez, cada pessoa que a gente coça a cabeça, mas como que Deus escolheu esse? Gideão, covarde. Quando Deus chama, vamos lá, homem de Deus, homem de coragem, ele levanta, quem eu? E Deus usa. E Deus sempre mostra que não são esses homens, não tinha nada neles. É o Deus que é grande, é Deus que usa, que levanta essas pessoas para agir, para salvar o seu povo. Davi. O povo padecendo nas mãos de Saul contra os filisteus, e ele se levanta contra o gigante. Mas o maior de todos, não há lugar mais visível que no próprio Senhor Jesus Cristo. Ungido, escolhido de Deus, que na hora certa veio para operar a maior salvação do pecado, da morte, os maiores de todas as ameaças. Dá um pulo lá em Hebreus 9, 24 a 26. Veja como Cristo é a pessoa suprema, que como sumo sacerdote entrou na presença de Deus para efetuar a nossa salvação. Hebreus 9, 24 a 26. Pois Cristo não entrou em santuário
né? Aqui ele está falando do sacrifício perfeito de Cristo, e ele como sumo sacerdote perfeito. Não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Cristo, que veio como um bebê numa manjedoura, uma vida comum aparentemente, que ninguém dava nada, é só você olhar Isaías 52, 53, né? Nada que o chamasse a atenção, mas ele era o escolhido de Deus, o próprio Deus encarnado, e quando ele com sua morte conquista para nós a salvação, é porque ele entrou na presença de Deus com seu próprio sangue derramado e comprou a nossa redenção, a nossa salvação. Na hora certa, a pessoa certa, agindo para salvar o povo, nós pecadores. Queridos, esse tema continua agora conosco que estamos em Cristo Jesus. Pessoas comuns, que Deus transforma em pessoas certas, na hora certa, para fazer o que é certo num mundo hostil, salvar vidas. Queridos, isso deve nos dar coragem. Não coragem por causa da nossa própria capacidade, não olhando para nós e não, eu acho que eu estou pronto. Nunca estamos prontos. Eu não tenho as palavras certas, de fato. Por mais que nós nos preparemos, nunca temos as palavras douradas, perfeitas para convencer pessoas. Mas coragem, porque você não está embarcando sozinho nos desafios que Deus tem para você. Ele vai adiante para realizar a sua obra de salvação. É coragem para se posicionar quando todo mundo ao seu redor quer fazer errado. Eu lembro da minha irmã indo com um grupo de jovens da igreja assistir o filme na casa de alguém. Quando escolheram o filme, falei, gente, esse eu não vou assistir. Aquela situação constrangedora, é todo mundo crente, mas eu vou ser a chata de falar, não, esse não condiz com aquilo que Deus deseja que a gente coloca diante de nós. Talvez apareceu para você alguém, membro, né, irmão, irmã da igreja, que está em pecado. Você viu. Deus chamou você para agir corajosamente, para confrontar em amor. Não. Fala para o pastor. O pastor vai fazer. Deixa para o pastor. Isso é coisa, não é da minha patente. Deus te colocou naquela situação. Sim, se precisar se aconselhar com o pastor para te ajudar, mas seu papel como crente no Senhor Jesus é confrontar o pecado. Queridos, até aqui a história está indo muito bem. Esther está agindo com coragem. Falou com o rei, deu certo, Deus está com ela, o rei está disposto a atender o pedido e poderíamos então terminar e viveram felizes para sempre. Só que nada é tão simples quanto parece. E é justamente quando pensávamos que tudo está no lugar para a história terminar bem, percebemos que o mal já está 2 passos lá na frente. Segunda parte da história aqui. A mão invisível de Deus nos ensina a esperar com paciência o final da história. Às vezes, quando fazemos o certo, os resultados não são o que esperamos. Olha o início do versículo 9, voltando lá para Esther 5. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença.
Com a homenagem que Esther fez, de ele ser o único de todos os oficiais para ser convidado para o banquete, ele se tornou ainda mais arrogante agora do que ele era antes. O único convidado para o jantar especial. Eu sou o cara. Até a rainha notou a minha importância. Nem ela consegue resistir ao meu charme. Mas todo ego inflado tem um alfinete. E o alfinete de Amã é Mardoqueu. Ele não faz nada. E é isso que irrita tanto Amã. Ele passa e vê o Mardoqueu sentado e sua ira borbulha por dentro contra a ousadia daquele judeu que não se curva de jeito nenhum. Mas nós já vimos que Amã consegue disfarçar, ele é frio, é calculista e ele prefere esperar chegar em casa. Olha o versículo 10. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Continuando até o versículo 13. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, eu sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Esses versículos são o show do Amã. É o maior exibido. Chama todos os amigos só para exibir de novo tudo o que ele já fez. Ele conta suas riquezas, ele conta da sua posição, mas o auge é comunicar, contar para eles que ele foi convidado de novo para o banquete da rainha. A única coisa que incomoda é a insolência de Mardoqueu. Veja o ponto que esse Amã chegou. Tudo que ele recebeu era como nada, enquanto tinha uma pessoa que não se curvava diante do seu orgulho. E ele está tão irritado com isso, que a sua esposa vem com uma solução maravilhosa. Olha o versículo 14. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. Legal essa esposa, né? Oh, queridinho, não fica assim, olha só. Amanhã você resolve isso. Calma, você quer ir tranquilo para o banquete com a rainha? Então é simples, hoje à noite, já manda os servos construir essa forca para todo mundo ver. Pronto, amanhã vai cedinho, fala com o rei, manda matar, e você vai com a cabeça leve para o banquete. Não era assim suficiente já ter decretado o extermínio de todos os judeus. Mardoqueu precisa morrer amanhã. Agora, queridos, Esther e Mardoqueu não sabem disso que está acontecendo aqui nessa cena. Eles estão aguardando o próximo dia. Amanhã à noite vai ser o momento para falar para o rei e pedir ajuda. Só que para nós, leitores, a gente fica desesperado. Pensa comigo. Vai chegar o momento, Esther vai falar, e se o rei agradar, ela vai conseguir salvar todo o seu povo. Mas vai ser tarde demais para o seu querido pai adotivo. Ele vai ter morrido. Não deu tempo. O mal vai ganhar. Ou talvez não absolutamente, mas vai vencer. Tudo o que ela queria, o resultado da coragem dela, é justamente o contrário do que ela esperava. Ela agiu com coragem. Isso provocou ainda mais orgulho de Amã, o que fez ele querer adiantar a morte de Mardoqueu, seu tio. Ele vai morrer antes dela ter chance de pedir de novo. Será que está tudo perdido? Será que Esther demorou demais para fazer o pedido dela? Será que Amã vai ganhar tudo e conseguir enforcar Mardoqueu antes do jantar? Queridos, é agonizante. O
o que é certo, o que Deus está fazendo, a mão invisível de Deus parece devagar demais. O mal já está lá na frente, vai chegar antes. E queridos, esse é um dos nossos grandes medos quando nós decidimos agir e fazer o que é certo. Você finalmente toma coragem, confia em Deus, obedece, age e as coisas pioram. Você tenta ajudar alguém na sua família e a pessoa se volta contra você. Você tenta confrontar um pecado e acaba perdendo a amizade. Você é criticado, rechaçado, julgado, falando que você estava julgando ela. Muitos desanimam, muitos desistam de ministérios, desistam até da igreja e resolvem viver a vida sozinhos. Quantos crentes que estão espalhados por aí, ou pelo menos se dizem crentes, nas suas casas, não, eu não preciso de igreja. Não vou para a igreja. Não, é que eu fui uma vez, aí teve umas coisas lá que eu não achei legal, eu até falei, né, tal, mas, todo mundo virou contra mim, então, esse não dá certo, esse não é para mim. Eu estou tranquilo aqui em casa sozinho, vou viver minha fé por conta. Eu desisto. O mal parece mais forte, mais rápido, mais sagaz do que o bem. Não vale a pena. Se a história terminasse aqui, seria um fim triste, não um final feliz. Mas o que nós aprendemos é espere. A história não acabou ainda. Onde você põe o ponto final da sua história, dita como será a sua atitude. Se você põe o ponto final agora, que deu tudo errado, a sua reação vai ser de desânimo, desespero, desistir. Mas tantas vezes nós colocamos um ponto final onde Deus colocou só uma vírgula. Não acabou a história ainda. Deus ainda está agindo. A mão invisível de Deus ainda está agindo. Deus está permitindo aqui o avanço do mal para que a reversão seja ainda mais completa. Deus gosta de ganhar de virada. De virada é mais gostoso. Ele está deixando a mão subir só um pouquinho mais no seu pedestal, para que quando ele passar a perna nele, a queda ainda vai ser maior. Queridos, precisamos ser pacientes. Precisamos aguardar. Não desanime quando as coisas pioram depois que você fez o bem. A nossa responsabilidade é fazer o que é certo, independentes dos resultados. Eu ouvi esses dias num podcast, um pastor citando que o superpoder, por assim dizer, dos pastores, dos crentes, de seja quem for, dos salvos, é a paciência, é a longanimidade, é a perseverança. Eu não sei se é assim, mas eu achei muito interessante. Deus nos chama e tem chamado a sua igreja ao longo de milênios a perseverar. Perseverar. E quando você olha a história, você vê que Deus tem usado isso, mesmo com perseguição, martírio, sofrimento, oposição, mas a igreja continua crescendo e se espalhando pelo mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo continua levando o evangelho adiante. E nada, pelos poderes mais fortes desse mundo que já tentaram apagar o evangelho, apagar a igreja, não consegue. E não é porque o povo de Deus se levanta com poder e influência e muda tudo. Não, é por causa de pessoas simples como eu e você, que insistem em seguir a Jesus e fazer o que é certo. E agir com coragem, dia após dia, mesmo quando parece que está tudo dando errado. Por quê? Pela confiança de que a história ainda não acabou. E quem dá o ponto final da história é Deus, não é nenhuma autoridade humana dessa terra. E esse ponto final só será quando o nosso Senhor voltar para nos buscar. Não desanime.
Nossa responsabilidade é fazer o que é certo, independente dos resultados. Deus muda corações do rei, do patrão, do vizinho, do pai, da mãe, etc. Por isso a nossa grande ideia de hoje, para encerrar. A mão invisível de Deus nos ensina a agir com coragem e esperar com paciência o final da história. Deus é soberano. Deus quer te usar. Ele está escrevendo a história. Não presuma que só porque você fez o que é certo, que vai dar certo do seu jeito, que não vale a pena. Então, persevere. Mesmo quando parece que o bem virou contra você, ainda não chegamos ao ponto final. Tudo pode mudar. A mão invisível de Deus nos ensina a agir com coragem e esperar com paciência o fim da história. Pai, vários dos meus irmãos e irmãs aqui certamente têm passado por momentos em que estão esgotados e que a paciência está no fim. Estão prestes a desistir. Talvez fizeram o que era certo, seguiram ao Senhor, obedeceram, agiram com coragem, mas tudo tem sido muito mais difícil do que imaginaram. Ó Pai, fortaleça a sua fé no Senhor, para que olhem para Ti e aguardem o Teu final para a história de todos nós. Com confiança de que o Senhor não nos abandonou, mas continua agindo. Oramos em nome de Jesus. Amém.